Resolução CONTRAN número 704/2017. Estabelece padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro para travessa de pedestres com deficiência visual. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Considerando que o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Considerando a necessidade de definir requisitos para implantação de mecanismos que sirvam de guia ou orientação para a travessa na via pública de pessoas com deficiência visual ou com mobilidade reduzida, exigidos na forma prevista no artigo 9º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e no artigo 17 do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Considerando que o parágrafo único, do artigo 9º, da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, dispõe que os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Considerando a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, considerando o que consta no processo administrativo no 80000.0510452-2010 a 61. Resolve. Artigo 1º. Estabelecer padrões e critérios para sinalização semafórica com sinal sonoro para travessa de pedestres com deficiência visual. Artigo 2º. O semáforo com sinal sonoro destinado a informar as pessoas com deficiência visual os períodos de verde, de vermelho intermitente e de vermelho fixo dos semáforos de pedestres deve operar segundo os padrões e critérios definidos nesta resolução. Artigo 3º. Para fins desta resolução, define-se e semáforo com sinal sonoro, sinalização semafórica de regulamentação equipada com foco de pedestres e botoeiras sonora para auxílio à travessa de pessoas com deficiência visual. 2. Botoeira sonora, dispositivo que emite sinais sonoros, visuais e vibratórios, localização, advertência e instrução, para auxiliar a travessa de pedestres, em especial as pessoas com deficiência visual. 3. Modo sonoro, modo de operação em que a botoeira sonora funciona com os dispositivos sonoros, visuais e vibratórios ativados. 4. Sinalização de localização, composta de sinal sonoro de localização e sinal visual de localização que auxilia a orientação do pedestre quanto à localização física da botoeira sonora na via. V. Sinal sonoro, som ou conjunto de sons que permitem a compreensão da informação pela audição. Vi. Sinal sonoro de localização, indica a localização física da botoeira sonora na via. 7. Sinal sonoro de travessia, consiste no conjunto de sons emitidos durante os tempos de verde, vermelho intermitente e no início do vermelho na travessa dos pedestres. 8. Sinal visual, luz ou conjunto de luzes que permite a compreensão da informação pela visão. 9. Sinal visual de localização, luz intermitente que indica a localização física da botoeira sonora na via. X. Sinal visual de demanda,
Luz contínua que indica que a solicitação de travessa foi acionada. 11. Sinal vibratório. Vibração ou conjunto de vibrações que permite a compreensão da informação pelo tato. 12. Mensagem verbal. Sentença completa, na forma ativa e imperativa, que transmite instrução ou advertência, podendo ser digitalizada ou sintetizada. Artigo 4º. O semáforo com sinal sonoro deve ser dotado de botoeira sonora, conforme especificado no artigo 5º desta resolução. Parágrafo único. O semáforo com sinal sonoro deve ter sua localização sempre identificada por sinalização tátil direcional e de alerta, em conformidade com as normas técnicas brasileiras de acessibilidade. Artigo 5º. A botoeira sonora deve atender às seguintes condições: e possuir dispositivos que emitam sinais visuais, sonoros e vibratórios integrados. 2. Possuir dispositivo sonoro que atenda às características previstas no artigo 6º desta resolução. 3. A botoeira sonora deve emitir mensagem verbal indicando que o usuário deve pressionar o botão de acionamento por 3 segundos para ativação do modo sonoro, sempre que o botão for acionado por tempo inferior a este e o modo sonoro não estiver ativado. 4. Possuir dispositivo que emita sinal visual de localização e sinal visual de demanda de cor azul. V. Possuir dispositivo que emita sinal vibratório instalado na sua parte frontal, preferencialmente com a utilização do botão de acionamento como elemento de vibração. V. Possuir um botão com diâmetro mínimo de 40 mm. 7. O botão deve estar posicionado à altura entre 0,80 metros e 1,20 metros do piso, medido do centro do botão ao piso acabado. 8. O botão deve ter cor contrastante com o corpo da botoeira, respeitadas as condições definidas na norma ABNT-NBR 9050 para sinalização e textos informativos. 9. Ser dotada de sinalização de localização conforme características e regras de funcionamento disciplinadas nos artigos 6º e 7º desta resolução. X. Deve possuir sistema de proteção contra choques elétricos. 11. O sinal visual de localização e de demanda deve estar disposto acima ou ao redor do botão, de modo que a sua visualização não seja obstruída no momento de seu acionamento. Parágrafo 1º. O sinalização de localização de que trata o inciso 9 deste artigo, deve possuir, além das características sonoras definidas no artigo 6º, sinal visual de localização visível sob insolação direta, com mesma intermitência do sinal sonoro de localização, com alcance visual no plano horizontal de no mínimo 100º, instalado na parte frontal da botoeira sonora. Parágrafo 2º. O sinal vibratório de que trata o inciso 5º deste artigo deve corresponder a uma vibração na frequência entre 100 Hz a 200 Hz. Parágrafo 3º. A botoeira sonora deve permitir que o modo sonoro seja desligado em horários pré-determinados pelo órgão executivo de trânsito local e, ou em caso de conflito. Parágrafo 4º. Entende-se como caso de conflito e o desligamento do semáforo. 2. A entrada em modo de amarelo intermitente do foco veicular. 3. Outras situações a serem analisadas e justificadas pelo órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Parágrafo 5º. A botoeira sonora pode ser complementada com e uma placa em escrita Braille compatível com a mensagem sonora definida no inciso 3º deste artigo, posicionada no topo do seu corpo. 2. Dispositivo sonoro auxiliar separado do seu corpo,
voltado para a travessia, funcionando em conjunto com o dispositivo sonoro principal. Artigo 6º. Os sinais sonoros devem ter as seguintes características: e podem ser digitalizados ou sintetizados. 2. Ter intensidade de 10 dB acima do ruído momentâneo. 3. Ter intermitência, duração e frequência em onda senoidal, conforme o quadro a seguir. 4. Quando cada sinal sonoro for reproduzido, o mesmo não deve ser iniciado ou finalizado em volume máximo, sendo a. Dentro dos primeiros 0,5 ms reproduzidos de cada pulso, o volume deve iniciar em 0 e progressivamente aumentar até o volume máximo da reprodução. B. Antes de finalizar a reprodução, nos últimos 10% do tempo restante, o volume de cada pulso deve cair progressivamente até 0. Parágrafo único. Os arquivos digitais com sons a serem utilizados no semáforo sonoro estão disponíveis no site do Denatran. Artigo 7º. O semáforo com sinal sonoro deve operar atendendo às seguintes regras de funcionamento. E a sinalização de localização deve funcionar com a. Sinal de localização sonoro, que deve estar ativo sempre que não estiver em curso a mensagem verbal, ou o sinal sonoro de travessia. B. Sinal de localização visual, que deve estar ativo de modo intermitente sempre que não houver demanda registrada para travessia de pedestres. 2. O sinal sonoro de travessia somente deve ser ativado quando pressionado por mais de 3 segundos. 3. Acionada a botoeira sonora por menos de 3 segundos, e se a programação do semáforo sonoro assim permitir, deve ser registrada a demanda da travessia de pedestres sem ativação do modo sonoro, devendo ser emitidos a. Sinal visual, aceso de modo contínuo até o início do tempo de verde destinado aos pedestres. B. Mensagem verbal, informando que o botão deve ser pressionado por 3 segundos para ativar o modo sonoro de travessia. 4. Acionada a botoeira sonora por 3 segundos ou mais, deve-se a. Registrar a demanda da travessia de pedestres com ativação do modo sonoro. B. Emitir sinal visual, aceso de modo contínuo até o início do tempo de verde destinado aos pedestres. C. Emitir sinal vibratório, ativo enquanto o botão estiver sendo pressionado, limitado a uma duração máxima de 3 segundos. D. Emitir mensagem verbal, informando ao pedestre que a demanda foi registrada e que aguarde o tempo de verde destinado à sua travessia, exceto quando o modo sonoro de travessia estiver ativado, conforme estabelecido no anexo desta resolução. V. O sinal sonoro de travessia reproduzido durante o tempo de verde e de vermelho intermitente do pedestre não deve ser interrompido por outro sinal sonoro ou mensagem verbal sob qualquer hipótese. V. Se o botão for acionado durante a reprodução do sinal sonoro de travessia nos tempos de verde ou vermelho intermitente do pedestre, a mensagem sonora deve ser reproduzida somente quando iniciar o tempo de vermelho para os pedestres. 7. Demandado o modo sonoro no tempo de verde ou de vermelho intermitente do pedestre, o seu acionamento deve ocorrer somente no próximo tempo de verde do pedestre. Parágrafo 1º. As regras de funcionamento para a programação do semáforo com sinal sonoro devem atender ao disposto no anexo desta resolução. Parágrafo 2º. Em nenhuma hipótese, a botoeira sonora deve emitir qualquer sinal sonoro ou mensagem que conflite com a indicação luminosa apresentada pelo foco de pedestres que está sinalizando. Parágrafo 3º.
As mensagens verbais podem ser gravadas com os seguintes textos, sem prejuízo às mensagens que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via deseja implementar a fim de conferir maior segurança à travessia de pedestre. E pressione por 3 segundos para modo sonoro. 2. Travessia solicitada. Aguarde. Parágrafo 4º. As mensagens dispostas no parágrafo 3º devem ser complementadas, sempre que necessário, com mensagem verbal para alertar o pedestre acerca de situações específicas de travessia, tais como a travessia em 2 ou mais etapas, presença de ciclofaixa ou ciclovia, faixa exclusiva de ônibus, entre outras. Parágrafo 5º. Opcionalmente, mensagens verbais de caráter informativo relativas à orientação da travessia podem ser emitidas após o acionamento do modo sonoro, de modo a comunicar ao pedestre acerca de outras situações, como, por exemplo, nomes de ruas. Parágrafo 6º. Fica proibido o uso de mensagens publicitárias ou propaganda. Artigo 8º. O dimensionamento dos tempos dos semáforos dotados do dispositivo sonoro deve considerar as características específicas do fluxo de pedestres com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O intervalo de vermelho geral deve ter duração mínima de 1 segundo, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume inciso 5º. Sinalização semafórica. Artigo 9º. Quando utilizado o sinal A32B, passagem sinalizada de pedestres ou o sinal A33B, passagem sinalizada de escolares, estes podem ser complementados com a informação travessia de ceigos. Artigo 10. Devem ser respeitadas as demais disposições apresentadas nos Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e as normas técnicas brasileiras de acessibilidade. Artigo 11. O semáforo sonoro deve permanecer desativado nos casos em que a sinalização semafórica veicular estiver operando em amarelo intermitente ou nos casos em que o foco do pedestre estiver desligado. Artigo 12. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via deve adotar as providências necessárias para a instalação de novos semáforos sonoros e para a adequação daqueles existentes que estiverem em desacordo com o determinado nesta resolução, até 31 de dezembro de 2019. Artigo 13. Fica alterado o item 7 da Resolução CONTRAN nº 160, de 22 de abril de 2004, de modo a incluir o quadro, especificação de sinais sonoros, apresentado no artigo 6º desta resolução. Artigo 14. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.